Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versos 13 e 4, a Bíblia diz assim: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um, de todos vós, aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Vamos todos juntos ler o verso 4. Juntos. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Nosso Deus, nós te louvamos por esta manhã, um dia tão belo que o Senhor, pela tua misericórdia, nos tem dado. Obrigado a Deus por vermos tantos irmãos na tua casa. Viemos para te louvar, viemos para sermos gratos e para também, ó Deus, buscar forças, de forma que o nosso viver seja um viver que glorifique o teu nome. Abençoa cada irmão aqui presente nesta manhã, para que, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que age em nosso entendimento, possamos contemplar e compreender a verdade expressa nesses versos que lemos. E assim, nessa dependência, oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, eu já contemplei, creio que os irmãos também já contemplaram, pessoas que passaram por tempos muito difíceis na sua vida, pessoas que passaram por traumas, por aflições, como vamos falar hoje, pessoas que passaram por dificuldades, que marcaram profundamente a sua memória, marcaram profundamente as suas emoções, que deixaram marcas profundas na vida. Todos nós temos as nossas memórias, as nossas dificuldades, tempos que nós não temos, vamos dizer, prazer em lembrar deles. Mas é interessante observar que por vezes uma mesma circunstância, mas vivida por pessoas diferentes, podem trazer consequências diferentes. Eu já vi conheço pessoas que não conhecem Cristo, que não têm certeza da sua salvação e da eternidade, passarem por circunstâncias nesse mundo que as afetaram negativamente, as tornaram amargas, as tornaram pessoas sombrias, tristes, que após passar por experiências que são ditas de experiências traumáticas, passaram a demonstrar toda uma infelicidade, um amargor, tanto em palavras, quanto em gestos, quanto em presença. Parecia que a própria presença dessas pessoas, ela destilava, ela transmitia uma ideia de amargura, de infelicidade, de algo que realmente as marcou tão negativamente, que elas não eram capazes de encontrar alegria ou felicidade em qualquer outra coisa. Talvez os momentos que mais me marcaram nisso foram quando eu contemplei casais que perderam o seu primeiro filho. E eles tiveram outros filhos depois disso, mas nenhum dos outros filhos, eu creio que não era a função desses filhos também, puderam remediar ou de alguma forma amenizar as marcas da perda do primeiro filho. Me chamou muita atenção, às vezes que eu contemplei, nem todos os casais agiram assim, mas por vezes eu contemplei casais que agiram dessa forma. Ou pessoas que passaram por atividades ou questões extremamente traumáticas na vida,
e que nunca mais manifestaram a alegria que dantes manifestavam. Agora, quando eu observo os crentes, quando eu observo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, o cristão é a única pessoa nesse mundo, é o único grupo nesse mundo, a igreja, é o único grupo nesse mundo que é chamado a regozijar-se nas aflições. O crente é o único neste mundo que é chamado a aprender com as pedras que atrapalham o seu caminho. Nós crentes, aqueles que confiamos em Cristo, estamos andando para o lar celestial, nós somos chamados a sermos edificados, a termos crescimento, a termos maturidade através das coisas que para outros seriam traumáticas. Mas para o Filho de Deus, se torna como um degrau de crescimento. É interessante que quando Paulo passa por uma experiência que não é agradável, ele diz que por 3 vezes pedia ao Senhor que o tirasse de mim. Notem, não foi que 3 vezes ele pediu até que Deus respondesse. O que narra ali o texto é, ele pediu e Deus disse não. Ele pediu e Deus disse não. Ele pediu e Deus disse não. E você lembra a razão? Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. E talvez o momento que nós estamos mais fracos e débeis seja exatamente nos momentos de aflição. Eu não tenho nenhuma narrativa na Bíblia que diz que os discípulos, eles tomaram fobia de barcos e de tempestades e de mar, depois daquele dia em que uma tempestade lhes atingiu quando atravessavam o mar, e Jesus estava no barco com eles. Não há nenhum relato bíblico dizendo que eles nunca mais entraram num barco. Não há nenhum relato bíblico dizendo que eles nunca mais entraram no mar, que eles tiveram medo de tempestade. Mas quando eles dizem, Senhor, não te importa que pereçamos, era um momento de trauma, um momento traumático, difícil, a vida estava em risco. Simplesmente o mestre se levanta e pela sua ordem o mar e o vento se acalmam. E a Bíblia diz que fez o que ali? E assim se fez grande bonança. Essa é a marca do nosso Deus. Nosso Deus é aquele capaz de, no meio das piores aflições, gerar as circunstâncias de bonança, de paz. Eu verdadeiramente amo o hino 398 do cantor cristão. Aquelas palavras para mim, elas são de grande encorajamento quando dizem: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer. Ou seja, essa palavra é incrível. Ele diz assim, ou seja, o que for. Ou seja, todas as coisas que ele não pôde citar no hino. Eu sou feliz com o meu Senhor. Irmãos, não tome as aflições e as perseguições que você tem sofrido como algo para destruir a sua vida. O que nós dificilmente entendemos, o que nós dificilmente entra na nossa mente, é que a escada do sucesso cristão, a escada do sucesso com Deus, os seus degraus, eles não levam para cima. Às vezes nós não compreendemos isso. A escada do sucesso na vida com Deus e com a vida com Cristo, os seus degraus, eles levam para baixo. Se você observa isso em Filipenses 2, a Bíblia diz ali sobre Jesus que ele não teve por usurpação, ele está aqui em cima, no topo da escada. Ele não teve por usurpação ser quem? Você lembra? Ser o próprio Deus. Mas ele assumiu o quê? A forma humana. Ele subiu? Não, ele desceu. Ele assumiu a forma humana. Ele agora é um homem. Mas diz ali naquele texto de Filipenses 2 que além de assumir a forma humana, ele tornou-se um homem humilhado. Para onde está indo? Para baixo. Mais um degrau. Assumindo a forma de um homem humilhado, ele assume a forma de um homem condenado. Para baixo. E ele diz ali, a morte. Ele assume o pior tipo de morte, a morte de cruz. Então, depois de dizer que como ele desce, é um homem que está descendo, Jesus Cristo, homem, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, há um homem assentado à destra de Deus nesse momento. Ele é o nosso mediador. E diz então que após ele descer,
E o texto de Filipenses 2 é maravilhoso quando diz assim, que Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Qual é o nome que ele recebeu? Ele é agora o Senhor Jesus. Notem que em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele só é chamado de Senhor após a ressurreição. Porque na ressurreição ele recebe, ele é o Senhor sobre todos. Então ele diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas notem que a escada, ela vai diminuindo. João Batista, ele resumiu muito bem isso quando ele disse assim, convém que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Eis aí. As aflições, irmãos, são uma escada maravilhosa para nós nos aproximarmos de Deus. Por quê? Porque elas diminuem o nosso orgulho, elas diminuem a nossa insensatez, elas nos fazem ver exatamente que tamanho que nós temos. Porque, irmãos, querendo ou não, eu e você temos pecados que nós os chamamos, são os nossos pecados especiais, são os nossos pecados que nós cuidamos deles. Parecem animais de estimação. Eles estão presentes na nossa vida, e nós, como eles não são ofensivos aos demais, nós os mantemos ali, e talvez o pior deles seja aquele que as pessoas não podem ver, que é o orgulho. Eu posso aos outros demonstrar-me como humilde, mas diante de Deus ser um homem orgulhoso e que não depende dele. O que é o papel das aflições nesse momento? É o papel de nos colocar no nosso lugar e de entender quem nós somos. Você já prestou atenção que talvez os momentos que nós mais crescemos na fé, sejam aqueles momentos que estamos enfermos, que não temos certeza do futuro, que as coisas não estão bem. Daí você vê o crente no culto de oração, você vê o crente quarta-feira, na escola dominical, domingo à noite, você vê o crente orando, você vê o crente lendo a Bíblia. Por quê? Porque as aflições têm levado ele a entender o tamanho que ele tem. Falamos na escola dominical sobre a ação de Lúcifer, de Satanás. Talvez a maior ferramenta de Satanás para nos destruir seja o orgulho. Ele está trabalhando o nosso orgulho para que nós nos sintamos maiores do que Deus. E o que fazem as aflições? As aflições nos colocam no nosso exato lugar. Aqui a igreja em Tessalônica era uma igreja tão jovem, mas uma igreja que passou por experiências de perseguição e de aflição. É uma igreja que havia sido implantada em grande luta. Você pode em casa ler Atos capítulo 17, versos 1 a 10. Você vai ver as lutas que houveram no nascimento daquela igreja em Tessalônica. Então eles enfrentaram dificuldades desde o início. Nós podíamos pensar assim deles: uma igreja que enfrenta lutas desde o princípio é uma igreja que não prosperará. Crentes que são perseguidos desde o princípio da sua vida cristã, crentes que passam por aflição, são crentes que não prosperam. Mas, irmãos, lembrem que a escada do sucesso cristão conduz para baixo. E ao contrário do pensamento que as pessoas têm, as aflições em Tessalônica criaram uma das igrejas mais incríveis que nós conhecemos. Nós podemos biblicamente dizer que crentes e igrejas que nascem em meio a aflições e perseguições são as igrejas onde o nome de Deus e de Cristo tem sido mais glorificado na vida daqueles irmãos. Quer um exemplo? Quantas vezes você tem orado pelos irmãos que têm passado aflições na sua saúde aqui na nossa igreja? Quantas vezes você já os procurou e disse: irmão, irmã, o seu exemplo tem sido realmente um motivo de fortalecimento para a minha vida. Nós pastores estamos visitando essas pessoas, conversando e ouvindo-as. Irmãos, verdadeiramente, abençoados não são elas quando nós as visitamos. Abençoados somos nós quando estamos com ela. Visitamos esses irmãos no hospital ou em casa e saímos de lá abençoados. Por quê? Porque as aflições claramente têm o poder de conduzir os crentes para mais perto de Deus. E como é bom você estar junto de um crente que anda perto de Deus. Você é abençoado. Aquilo que ele diz e o seu exemplo
muito abençoa. Agora, qual é a razão disso em Tessalônica? Eu quero dar duas apenas. Primeiro, eles possuíam uma fé que crescia. Não crescia em tamanho, porque a fé em si ela não tem tamanho, mas ela tem a presença. O crescimento dito aqui é o crescimento que é narrado em 1 Pedro capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, que é a consequência exatamente das aflições. A aflição ela tem uma consequência direta sobre a nossa fé. Observe 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quando um crente ele é afligido, o que você percebe nele? A sua fé é purificada. Irmãos, nós temos um problema muito sério. Nós confiamos demais em nós mesmos e de menos em Deus. Nós temos a tendência muito séria de confiarmos em nosso próprio braço. A Bíblia está dizendo, maldito o homem que confia no homem. Não simplesmente maldito o homem que confia no homem, no outro. Maldito o homem que confia nele mesmo. E a tribulação, a aflição, ela tem o poder de tirar essa confiança em mim mesmo e de conduzi-la a Deus. Ou seja, a fé é purificada, assim como um metal é purificado quando passado pelo fogo. Observe e abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. São versos maravilhosos sobre o tempo em que passamos por aflições. Romanos capítulo 5 diz assim, a partir do verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Notem a sequência, tribulações que produzem paciência, paciência que produz experiência, experiência que produz esperança. Notem bem como a Bíblia tem dado uma sequência às ações. As aflições elas são preciosas para o cristão por causa disso. Eu não vou ler, mas 1 Pedro dirá claramente que quando o crente ele passa por aflições, o nome de Deus é glorificado nele, até diante das pessoas incrédulas. É incrível isso. Como o crente pode glorificar a Deus em meio às tribulações? Como o crente se torna um exemplo àqueles que não conhecem Jesus Cristo? Como o crente se torna, diante das aflições, um luzeiro no mundo. As pessoas estão olhando para ele. As pessoas querem uma razão daquilo que está acontecendo, uma razão da fé que há neles. E eles simplesmente têm duas palavras para dizer: Jesus Cristo. Ele é a razão. Você tem Jesus Cristo? Eles perguntam. Porque Jesus Cristo é a razão da paz que eu tenho na minha vida. Eu tenho, na minha vida cristã, contemplado irmãos passarem por tribulações difíceis. Eu mesmo não sei o que faria se eu passasse pelas tribulações que eu vi irmãos passarem. Cada pessoa é diferente da outra, e cada um de nós reage de uma forma, mas eu sei que no final de tudo, Deus faria por mim aquilo que fez por esses irmãos. Deus glorificaria o seu nome na minha vida, e Deus me faria andar mais perto dele. Porque é isso que eu tenho visto na vida de irmãos. Uma fé que é refinada e está demonstrada nas suas ações. Aquilo que aconteceu em Tessalônica levou a uma segunda questão. Eles passaram a demonstrar um amor que aumentava. Eles passaram a demonstrar um amor que crescia. Eles possuíam um amor que aumentava. E esse amor que aumentava, exatamente é o amor que passa a compreender melhor o que Deus está fazendo. Esse amor que cresce é uma compreensão melhor do amor de Deus. Irmãos, também é verdade que muitas vezes nós não entendemos o que o nosso Pai está fazendo com a gente. Senhor, por que esse caminho? Senhor, por que essas pedras? É super interessante entender isso. Jó, você sabe, eu sei o que aconteceu com Jó, não sabemos, a Bíblia relata. Mas Jó nunca soube. Jó nunca soube daquele diálogo entre Deus e Satanás.
Jó nunca soube que a glória de Deus estava em jogo ali, através do testemunho dele. Satanás desafiou: vá contra ele, tire o que o Senhor tem dado, e o Senhor vai ver se ele não zomba na tua face. E Deus disse: está bem, eu permito que você faça. Jó nunca soube disso. Jó não tinha uma igreja para apoiá-lo em oração. Jó não tinha a rádio BBN para escutar as mensagens. Jó não tinha um livro lhe falando sobre Deus. Jó não tinha nem sequer esse livro maravilhoso que nós temos, que é a Bíblia. Ele apenas confiava, ele tinha poucos recursos para confiar. Mas quando você vê o final da vida de Jó, ele diz uma coisa incrível, ele diz assim: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele cresce na compreensão de Deus e do amor de Deus. Quando você passa por aflições, é isso que acontece. Você cresce na compreensão de como Deus lhe ama e na manifestação do amor de Deus para com você. Você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você passa a entender que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você começa a compreender que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Ou seja, não há nada que nos separe desse amor maravilhoso de Cristo por nós. Nós passamos a compreender isso. Nós passamos a compreender também que as aflições são um sinal de que nós estamos andando com Deus e que nós nascemos de novo. Compreender realmente que somos regenerados e assim o nosso amor cresce. Você quer ver uma igreja que ama? É uma igreja que passa por aflições. Você já viu quando aquele irmãozinho na igreja que você nem presta atenção nele? Infelizmente isso acontece. Aquele irmãozinho que você nem cumprimenta durante o culto, ele vai embora todo domingo e você nem ao menos cumprimentá-lo cumprimenta. Depois que aquele irmão passa por uma aflição, ou descobre uma doença, ou uma perda, ou está de luto, naturalmente, você começa a se aproximar dele, a amá-lo também. Mas talvez não precisasse acontecer essas coisas, não é para nós amarmos uns aos outros. Mas a aflição é um caminho assim. Eu quero dizer 4 coisas para terminar, que as aflições são capazes de fazer numa igreja. Ali em Tessalônica nós vimos isso. Primeiro, Deus usa as tribulações e as aflições para o desenvolvimento do seu povo. Sempre. Em segundo, Paulo se gloriou na firmeza que os tessalonicenses demonstravam durante as aflições. Como eu sou encorajado e como eu sinto que eu sou covarde quando eu observo os irmãos da nossa igreja passando por aflições com tamanha coragem. Eu simplesmente oro: Senhor, me dá a coragem que esses irmãos têm. Faz por mim o que tens feito por eles. Em terceiro lugar, o nome de Cristo era glorificado no meio da igreja em Tessalônica. Parece que durante as aflições, Cristo está mais perto, mais presente. Em último lugar, a igreja em Tessalônica aguardava ansiosamente o retorno de Cristo. Você aguarda o retorno de Cristo? Ou você está como o povo de Israel, lembrando dos melões e dos pepinos do Egito, das panelas de carne, saudades de voltar para a escravidão? Não, nós não temos saudades disso. Nós aguardamos o Salvador para nos levar à pátria celestial. Agora, tem uma questão muito importante para terminar e dizer sobre isso. Parece que os crentes que passam por aflição são aqueles que mais amam a volta de Cristo. É incrível isso. Eles já provaram toda a dificuldade, toda a luta, toda a dor desse mundo, e eles são aqueles que estão todas as manhãs clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estão nessa expectativa. Amém por isso. E para encerrarmos, eu gostaria apenas de dizer algo. Irmãos, as aflições, elas são realmente um meio de Deus nos trazer para mais próximos dEle.
Mas também não seria o ideal que nós não precisássemos das aflições para isso? Será que a gente tem que levar aquele empurrãozinho da aflição para entender que a gente tem que crescer espiritualmente, andar mais perto de Deus? Será que Deus tem que dar às vezes esse puxãozinho de orelha na gente para dizer, olha, anda mais perto dele, anda mais perto de mim? Será que às vezes a gente tem que esperar um momento de luta para voltar para os caminhos do Senhor? Sabe o que eu contemplo nos crentes? Crentes que se afastaram do caminho de Cristo. Eles dizem assim, pastor, quem não volta pelo amor, volta pela dor. Eu nunca li isso na Bíblia. Mas eu sei uma coisa, que muitas vezes Deus tem que fazer eles sofrerem para eles entenderem qual é o lugar deles. Até nisso eles são abençoados, não são? São, mas precisava. Tem necessidade? Não tem. O nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso Deus é tão incrível, o nosso Deus é tão poderoso, o nosso Deus é tão amoroso conosco, que não precisaria de nada disso. Simplesmente a visão dele já seria suficiente para nós nos achegarmos na casa dele e dizer, Senhor, eu vim aqui louvar o teu nome e eu não quero me afastar de ti, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede do meu Deus. Mas aí, mesmo assim, nós louvamos o nosso Deus ao dizer, Senhor, muito obrigado, porque a tua misericórdia nas aflições é maior do que a nossa teimosia. Muito obrigado, porque a tua graça nas aflições é maior do que a minha dureza de coração. E muito obrigado, meu Deus, essa é a minha oração, muito obrigado, meu Deus, porque todas as coisas que tu fazes para que eu ande mais perto de ti. Pense bem nisso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.